Irmãos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, do verso 16 até o verso 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 16 ao versículo 34. E nós vamos meditar na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, agora em Atenas. Atos capítulo 17, do verso 16 ao verso 34. Amém, irmãos? Então, acompanhe aí na sua Bíblia. Capítulo 17 é o capítulo que trata da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que vai encerrar a partir do capítulo 18, se encerra a viagem missionária e depois vai começar a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos meditar neste capítulo que vai falar de Paulo em Atenas. Talvez esse seja o texto mais difícil de pregar das viagens missionárias que Paulo fez. E logo após Paulo sair de Atenas, ele vai para Corinto, logo no capítulo 18 de Atos. Então acompanhe aí na sua Bíblia a leitura do discurso de Paulo no Areópago, em Atenas. Diz assim a palavra do nosso Deus: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Por quê? Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, e é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação,
para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pelas arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Ressuscitando-o dentre os mortos. Verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Amém? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra, aonde nos mostra, Pai amado, a viagem missionária do apóstolo Paulo à cidade de Atenas, em que ele faz uma exposição do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai amado, por essa palavra, por esse testemunho, que nos traz edificação e de como nós podemos, Pai amado, proceder diante daqueles pensantes do nosso tempo. Que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida e que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos a tua palavra. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, se o Mateus quiser deixar o texto aí para acompanharem, e você pode acompanhar também na sua Bíblia. O tema desta noite é o discurso de Paulo no Areópago. E esse texto é um texto que vai nos trazer muitas lições. No capítulo anterior, nós vimos que Paulo, ele veio da cidade dos Bereanos. Se você observar do capítulo 17 até o versículo 16, Paulo ele estava em Tessalônica, pregando o evangelho juntamente com Timóteo e Silas. Lucas tinha ficado em Filipo. Então, Paulo estava com Timóteo, o jovem Timóteo, e também com Silas. E após os irmãos perceberem que Paulo estava em perigo em Tessalônica, alguns irmãos, Lucas não nos diz o nome deles, pegaram Paulo e levaram para a cidade de Bereia, uma cidade que não ficava nas margens da estrada romana, ficava um pouco mais afastado, podemos dizer, numa via sinal, né, um pouco mais dentro. E ali Paulo ficou por alguns dias e pregando o evangelho encontrou muitos irmãos que eram além do seu tempo, porque eram pessoas que examinavam a palavra de Deus, ouviam e examinavam, eram os bereanos. E aqueles que perseguiam Paulo em Tessalônica vieram também para Bereia. E quando os irmãos perceberam que Paulo estava em perigo, eles pegaram Paulo e levaram para Atenas, para o centro de Atenas, onde vamos ver aqui os pensantes daquela época, e Paulo estava ali no meio deles. E quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele está sozinho. Silas e Timóteo ficaram em Bereia para dar apoio nessa viagem missionária na igreja que estava sendo implantada. É muito interessante porque em Atenas
nós vamos ver algumas coisas que não aconteceu anteriormente com Paulo. Como, por exemplo, nós não vamos ver judeus aqui perseguindo Paulo e nem Paulo fugindo de Atenas. Nós vamos ver também que em Atenas, Paulo não implantou uma igreja. Ele não conseguiu implantar uma igreja na cidade de Atenas. E Paulo sai de Atenas para Corinto sem estar sendo também perseguido. Mas esse texto ele nos traz lições muito importantes para a nossa vida. Como é que esse texto está dividido aqui para nós podermos pensar nele? Primeiro, o verso 16, 17 e 18, nós vamos ver um cenário. Se você observar ao ler a Bíblia, todo autor ele te apresenta um cenário onde o ator, né, está inserido. Aqui no caso o apóstolo Paulo. Então o cenário aqui é a cidade de Atenas, a qual era o cenário que Paulo encontrava-se no dia a dia ali naquela cidade. Veja aí o versículo 16. Vamos ver um pouco desse cenário, o que era que Paulo encontrou ali naquela cidade. Veja o verso 16, diz que enquanto Paulo os esperava em Atenas. Quem era que Paulo esperava? Esperava Timóteo e Silas, que estavam em Bereia. Paulo ele não ficou na rede como missionário, cantando no serviço do meu rei sou feliz e esperando Silas e Timóteo. Ele foi conhecer essa cidade. E diz o texto que o seu espírito, e a palavra espírito aí é a sua mente, né? Como foi que ficou a sua mente ao caminhar pela cidade turística de Atena? Lembrando que Atena tinha mais de 30 mil deuses, havia mais deuses em Atenas do que pessoas. Então Paulo começou a caminhar naquele ponto turístico ali e começou a se entristecer, se perturbar, ficar irado com aquela situação que ele encontrou na cidade de Atenas. Então, por isso que Lucas vai dizer que o seu espírito se revolta em fase da idolatria dominante naquela cidade. Então, a primeira coisa que Paulo encontra na cidade de Atenas é essa idolatria acentuada. Era uma cidade politeísta, aonde se tinha muitos deuses ali naquele contexto. O verso 17 diz que por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Então, como costume de Paulo ele vai à sinagoga no sábado para pregar o evangelho aos judeus tementes e os gentios também. Então, era uma sinagoga, uma igreja mista, diferente das sinagogas da época de Jesus. Aqui tinha judeus e também tinha gentios que eram simpatizantes também do cristianismo. E Paulo, no sábado, ele ia pregar, expor a palavra nessas sinagogas. Mas também, diz o verso 16, também na praça, todos os dias. Ou seja, de segunda, podemos dizer de domingo a sexta-feira, Paulo estava caminhando na cidade. Ele estava observando, vendo o que estava acontecendo. E diz que ele ia para a praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E quem era que se encontrava na praça? Lembrando que Atenas tinha duas escolas muito importantes da filosofia, que Lucas vai nos apresentar no verso 18. Então, esses filósofos e esses estudantes da filosofia, do pensar, eles iam todos os dias para essa praça. Ou seja, eles iam para ver qual eram as novidades que havia na cidade. Além disso, também tinha muitos turistas. Então, veja que Paulo aqui, como missionário, e aí, como ele diz lá em Efésios, como embaixador, ele tem a obrigação, o dever de pregar o evangelho. E ali era um cenário muito oportuno para Paulo, porque tinha a liberdade, não só na sinagoga, mas também na praça, na rua, para se pregar
o Evangelho. Então veja que, verso 18, alguns dos filósofos, e somente nesse texto, somente em Atos 17 e 18, vai aparecer esses filósofos aqui. Você não vai encontrar em mais nenhum texto da Bíblia, e ele não vai ser mais repetido, porém, esse pensamento, esse ensinamento, essa doutrina, ela está perpassando por toda a Bíblia. Então, diz que alguns dos filósofos, ele destaca aqui duas escolas, a escola dos epicureus e a escola dos estoicos, contendiam com ele. Contender aqui não era brigar, contender aqui era dialogar. Então, Paulo fazia perguntas, eles respondiam, Paulo falava e ele respondia. Então, eles estavam ali trocando ideias pensantes ali sobre esses assuntos. Então, por isso que contendiam com eles o quê? Todos os dias. Então, todos os dias eles se encontravam para tomar um café junto e para conversarem sobre ideias. Diz que havendo quem perguntasse, e aí é claro que quando você que já frequenta uma faculdade ou mesmo na escola, sempre haverá, diante de ideias, uma ironia, né? Então você vai ver sempre pessoas irônicas querendo fazer escada do outro. E aqui nós vamos ver uma ironia. Não diz de quem, se era dos alunos epicureus ou estoicos, mas alguém diz assim: o que quer dizer este tagarela? Né? E outros diziam o seguinte: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então aqui eles estão ironizando o que Paulo estava falando. E por que eles fazem essa ironia? Porque eles não estavam compreendendo. Era algo novo para eles. E geralmente quando as pessoas não entendem o que você está falando, o que nós estamos falando, elas começam a ironizar aquela questão. Mas eu quero aqui, e é muito importante, nós destacarmos essas duas escolas e qual era a forma que eles pensavam. Porque o discurso de Paulo repousa sobre aquilo que esses pensadores ensinavam. Então, primeiro eu quero destacar aqui a escola dos epicureus, né? Então, os epícoros. Então, o que era que eles ensinavam? Eles criaram a doutrina do deísmo, que ensina que um Deus qualquer, ou mesmo vários deuses, talvez existam. Então, eles, como filósofos e pensantes, eles criam, mas ao mesmo tempo rejeitavam a Deus. E veja que eles estão em Atenas, onde tem uma gama de Deus. Então eles pensavam da seguinte maneira, eles criaram essa doutrina do deísmo que diz o seguinte, que ensina que um Deus qualquer, ou mesmo vários deuses, talvez existam. Talvez existe, talvez não, para eles. Mas essa divindade não tem interesse em manter qualquer associação ou relacionamento com o nosso mundo. Ou seja, existe, mas eles não querem ter um relacionamento conosco, com a humanidade, não estando interessado em punir ou abençoar os homens. Então, eles também não têm interesse de abençoar, de se relacionar ou de punir algum homem na humanidade, né? Então, eles dizem que, e nem procurando determinar qualquer processo individual mediante sua intervenção. E se porventura essas divindades realmente tiveram algum papel a desempenhar na criação, há muito tempo que abandonaram as suas criaturas. Então, o que eles estão dizendo? Os epicureus, apesar que eles estão com uma escola, né, uma faculdade, uma universidade em Atenas, eles acreditavam em Deus, porém, eles não acreditavam que esse Deus poderia ter um relacionamento com
a humanidade. Então, Deus lá e nós aqui. Não há relacionamento. Uma outra coisa que eles acreditavam era no prazer. Mas o prazer aqui não é no sentido pejorativo, mas no sentido da satisfação. Então, por exemplo, um prazer que eles tinham, que eles se sentiam bem, era estar conversando com o outro, filosofando com uma outra pessoa, ou estando também no jardim do Epicureu aqui, comendo algumas frutas, tomando um vinho e conversando sobre a vida. Então, para eles, o prazer estava nesse bem-estar diário. Para eles, o que importava era o aqui e agora. Eu vou viver hoje, o amanhã eu não sei. Uma outra coisa que eles pensavam sobre a morte é que, após a pessoa viver diariamente nos seus prazeres, buscando esse prazer, o morrer acabaria tudo. Por isso que para eles era o aqui e agora. Então, depois que morresse, a vida não existia e eu não precisaria prestar conta com Deus. Então, era isso que eles basicamente pensavam. Aqui, a escola dos epicureus. Aí vem a escola dos estoicos. Eles ensinavam que o logos, ou seja, a razão universal, e que determinava todas as coisas em seus mínimos detalhes, e que todos os acontecimentos tinham lugar por pura necessidade. Isso significa que a liberdade consistiria na aceitação desse desígnio da natureza ao invés da rebeldia contra o mesmo. Ou seja, eles aceitavam aquilo que estava acontecendo porque eles entendiam que isso vinha do cosmo, do logos, sobre a vida deles. Era a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim e eu vou morrer assim. Ou seja, eles aceitavam a situação que vinha sobre eles. Amém? E eles ensinavam também uma doutrina do panteísmo. Eu não sei se quantos irmãos já ouviram sobre o panteísmo. Panteísmo significa pan, significa tudo, e teísmo vem de teos, Deus, ou seja, Deus é tudo. E o que isso significa? Eles ensinavam que o mundo e o corpo o mundo é o corpo de Deus e que Deus é a alma do mundo. Deus está em tudo, ou seja, Deus está neste banco aí que você está sentado. Né? Então, o panteísmo ele acreditava dessa forma. Eles não creem em Deus que criou todas as coisas. Por quê? Porque Deus é tudo e está em tudo. Então, ele não criou tudo, ele é tudo. Né? Então, eles ensinavam isso também. E sobre a morte, eles diziam que morrer é renascer. Renascer de que maneira? Eu posso renascer como uma árvore. Eu posso renascer como um animal. Diferente do espiritismo sobre reencarnação. Eles não acreditavam na reencarnação, eles acreditavam no renascimento. Então, eu morro e eu vou renascer. Essas religiões, elas estão muito situadas na Índia, né? Então, se você vê alguns documentários, você vai ver que na Índia não se pode matar a vaca, não se pode matar o macaco, né? Então, eles queimam os corpos, porque das cinzas, do pó veio, do pó voltará e vai renascer em alguma coisa, ou uma entidade, ou um animal, ou uma árvore, alguma coisa. Então, está muito ligado a isso, e eles ensinavam isso também. O que isso tem a ver, pastor, com o que Paulo está falando? Tudo, porque o que ele vai falar está dentro desse contexto do que estavam pensando ali. Amém? Então, esse é o cenário que Paulo encontrou ali em Atenas. Eu lembrei muito, lendo esse texto, e acabei lembrando do irmão Juvenal. O irmão Juvenal, por um bom tempo, né, cortou muitas árvores, né? Então, se um panteísta conhecesse o Senhor, ia ficar muito chateado, né, porque talvez estaria cortando, né, um dos seus parentes reencarnado em uma castanheira ou alguma árvore assim. Então, é assim que os panteístas, eles acreditam. Então, uma outra coisa interessante,
que você vai ver aí no texto, no finalzinho do verso 18, que a pregação de Paulo, ele repousava sobre Jesus e a ressurreição. Para Atenas, ninguém conhecia quem era Jesus. Jesus era desconhecido, para eles era um Deus, né, estranho, um Deus desconhecido. E a ressurreição, eles conheciam como a Anastácia. Então, para eles, quando Paulo começou a pregar, eles achavam que Paulo estava pregando sobre um casal, Jesus e Anastácia, que era um Deus feminino. Então, para eles era muito estranho, por isso que eles vão chamar Paulo aqui de tagarela, e tagarela aqui quer dizer plagiador, ou um pássaro que está catando sementes na beira do caminho, ou alguém que está catando alguma coisa na beira da estrada. Ou seja, é uma pessoa que está tentando ganhar a vida. Então, esse era o cenário que Paulo se encontrava. O verso 19, 20 e 21, nós vamos ver um pedido. Veja aí na sua Bíblia, que diante de tudo isso, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? E aí vem a grande oportunidade que todo pregador quer, todo evangelista quer saber quem é o teu Deus, quer saber em quem você crê, como é o teu Deus, me fale sobre o seu Deus. E Paulo, né, nesse momento, foi a oportunidade que Deus deu a ele naquele momento. Então, o pedido, quando você vê aí no verso 19, tomando consigo, não significa que eles pegaram Paulo à força ou intimaram Paulo a estar com eles no Areópago. Não, eles convidaram Paulo: olha, gostaríamos de ouvir você, né, no Areópago, porque no Areópago era um lugar mais reservado, né, para os pensantes daquela época. Então eles convidaram Paulo ali. Esse lugar, ele era paralelo a esta praça, um local mais reservado. Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Por que eles queriam saber? Porque era uma novidade dentro do contexto. Atenas era uma cidade pensante, de filósofos, de pessoas que estavam buscando o saber. E Paulo vem com uma novidade que eles não sabiam, então isso desperta em seus corações a necessidade de ouvir. E aqui eu quero fazer algumas pontuações, não vou deixar para o final, quero fazer no decorrer do texto. Todos os dias Deus, ele nos dá oportunidades para falarmos do que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas pessoas que olham para a vida cristã e olham o modo como nós vivemos, para elas é estranho. E vão dizer: não, esse negócio de crente aí é fanatismo. Já ouviram isso? Não, esse negócio de crente, eu só vou ser crente quando eu ficar bem velhinho. Não, esse negócio de crente eu não quero. Então, para essas pessoas, é algo que soa de maneira estranha. Não é? E nós vamos encontrar muitas pessoas que vão dizer assim: rapaz, principalmente quando alguém te conheceu antes, na tua vida pregressa, né? A vida anterior e a tua vida como cristã. E vai dizer: rapaz, como tu estás mudado, menina, como tu estás mudado, o que foi que aconteceu? Não, eu sou crente agora. Né? Não, tu é crente, rapaz, mas tu está mudado, já aconteceu isso com você? Então essa é a oportunidade de você falar o que Deus fez e está fazendo e fará na sua vida. Ou seja, Deus é um ser relacional conosco. E esses filósofos não acreditavam nisso. Então, Paulo foi convidado para o Areópago para discutir sobre esse determinado assunto. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. E Paulo está escutando ali o convite, veja que esse é um convite ao pedido que estão fazendo a ele, pois todos os de Atenas, veja como a coisa repercutiu, né? Verso 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo ali era a manchete do dia, era a manchete da semana.
Então as pessoas, sendo aqueles que habitavam em Atenas, como os estrangeiros, que eram turistas, que vinham também beber dessa fonte, desses filósofos, queriam saber das últimas novidades. Então vimos aí o cenário e vimos o pedido que fizeram a Paulo. E do verso 22 a 23, nós vamos ver a introdução. E daqui em diante é algo fenomenal, porque aquilo que Paulo ele pede, e veja que Paulo vai escrever a carta aos Efésios na terceira viagem missionária. E Paulo já tinha essa consciência de que ele não podia fazer nada. Ele não era autossuficiente. O evangelho não era do seu entendimento ou da sua sabedoria, mas era o Espírito Santo que iluminava a mente de Paulo para que ele viesse fazer a exposição da palavra de Deus. E a introdução do evangelho, ela é muito importante. Muito importante. Veja como é que Paulo, ele começa falando. Veja aí no verso 22. Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse... Então veja aí o que ele disse. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Mas que elogio, né? Veja como Paulo, ele pegou o seu auditório, né? Como é que ele pegou o seu auditório? Elogiando. Veja que ele diz que acentuadamente vocês são religiosos. E veja que os filósofos aqui, eles não tinham uma definição de Deus. Para eles, Deus era algo muito distante e não presente na sua vida. Mas Paulo elogia, por quê? Porque também ali tinha pessoas religiosas que tinham os seus deuses. Então, ele começa dizendo, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Se você quer pregar o evangelho, né? E aqui eu vejo a irmã Cris, e já tive a oportunidade de ouvir o seu testemunho, né? De conversão e o seu tempo dentro do catolicismo, né? A gente sabe que é muito difícil pregar o evangelho para uma pessoa religiosa ou uma pessoa do meio do catolicismo. É muito difícil. E aqui Paulo nos dá uma deixa aqui de como introduzir o evangelho. Primeiro, não insulte o seu ouvinte. Não insulte o seu ouvinte. Eu lembro que uma época em Belém que nós participávamos de treinamento de evangelismo, tinha um pessoal que eles tinham um evangelismo meio difícil de evangelizar. Então, muitos, quando iam evangelizar, que a pessoa não queria ouvir o evangelho, eles diziam assim, se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai para o inferno. E aí perdia a oportunidade de pregar o evangelho, né, num segundo momento. Então, Paulo está elogiando, fazendo elogio para essas pessoas, então nesse momento ele está segurando o seu auditório. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Por quê? Por que eu vejo isso? Por que Paulo está falando isso? Passando e observando os objetos de vosso culto. Quando você for evangelizar uma pessoa, que você vai na casa dessa pessoa, observe a casa dessa pessoa. Porque a casa, o ambiente, ele vai te dar muitas oportunidades, vai te dizer de quem é aquela pessoa. Eu já tive a oportunidade de ir na casa de pessoas para evangelizar, e na sala está lá o escudo do Flamengo. Eu não torço para nenhum time, né? E quando eu via o escudo do Flamengo, era por ali que eu ia começar. E aí, como é que está o Flamengo? Ah, não, o Flamengo está no topo. Tem até uma última frase aí que eles estavam falando, né? Que faziam assim, o negócio do Flamengo, ano passado, né? Então, quando eu chegava na casa da pessoa, eu começava a conversar com algo que precisava ter uma ligação entre mim e aquela pessoa. E quem era? Era um time de futebol. Em outras ocasiões, era música, estava tocando música naquele ambiente. Outras ocasiões,
a gente chegava em residência onde a pessoa trabalhava com costura, com serigrafia, tinha um comércio, alguma coisa, né? Tinha um caminhão na frente, um ônibus, um micro-ônibus, um carro de escola. Então a gente já começava esse ponto comum, né, para nós falarmos do evangelho para essas pessoas. Veja como Paulo, ele começa dizendo, por que eu estou falando isso? Porque eu estou passando aqui, eu estou uns dias na cidade, vim para cá de Bereia, estou aqui, tenho observado, né, observando os objetos de culto de vocês, né, que é muito interessante. Ora, Paulo, diz o texto anterior, que ele estava o quê? Com o espírito dele indignado com aquilo. Mas ele vai falar? Não vai, senão ele vai perder o seu auditório. E ele diz, encontrei nas minhas andâncias, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. E por que tinha esse Deus desconhecido? Esses pensantes, apesar que não acreditavam em Deus, mas eles acreditavam na questão da punição. Ou seja, se eu não fizer, eu posso ser punido. E eles acreditavam nessa questão. Então, por isso que eles tinham o altar do Deus desconhecido, porque eles tinham medo de ser punido. E Paulo pega esse gancho para falar de Deus para eles. Ele vai dizer assim, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Lembra da ironia que fizeram com Paulo? Parece um papagaio, lembra? Olha Paulo aqui fazendo uma ironia também, porque se está no centro do saber, do conhecimento, como é que vocês estão adorando um Deus que não conhece? Não é irônico? Não é verdade, irmãos? Então, veja que Paulo está dizendo, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E aí vem o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo. Você já se deparou com ateístas, pessoas que não creem em Deus? E aí você pergunta, pastor, por onde eu começo? Né? Paulo vai nos ensinar aqui. Paulo, diante do auditório, ele muda, ele não muda a essência, mas ele muda. Agora ele não vai falar mais de Jesus histórico e nem do Jesus profético, mas agora ele vai falar de um Deus soberano, misericordioso, um Deus relacional, um Deus amoroso, um Deus presente, um Deus que está em um relacionamento com a humanidade. Ou seja, Paulo agora ele vai falar exatamente sobre aquilo que aquelas pessoas acreditavam, mas que não tinham certeza. Então veja o conteúdo da mensagem de Paulo, que está no verso 24 ao verso 28, e Paulo começa dizendo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ou seja, esse pensamento era de quem? Quem era que pensava assim? Era os estoicos. Os estoicos pensavam nesse cosmo, nesse logos. Ou seja, quem foi que criou? Não sei. E Paulo está dizendo, Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Ou seja, tem um princípio. Eles não criam no criacionismo, mas eles acreditavam no Big Bang. Era nisso que eles acreditavam. É daí que vem essa teoria. E Paulo vai dizer, não, a humanidade tem um Criador, tem um Deus que criou todas as coisas. Então, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Paulo começa por aqui falando e trazendo luz à mente dessas pessoas. Sendo ele Senhor do céu e da terra. Ou seja, ele não só cria, mas ele também é mordomo. Ele é Senhor, ele administra. E ele administra o céu e a terra. Ou seja, tudo está em ordem. Não foi o acaso que aconteceu. Não foi uma explosão. Mas é Deus que criou e ele é mordomo de todas essas coisas dos céus e a terra.
não habita em santuário feito por mãos humanas. Amém, irmãos? Então, olha o que Paulo está dizendo. Esse Deus criador dos céus e da terra e Senhor sobre todas as coisas, a sua criação, ele também não habita em santuário feito por mãos humanas. E havia ali muitas pessoas que faziam, imagens de seus deuses para vender para os turistas. Então Paulo está dizendo que esse Deus, ele não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Você já observou que Deus, ele não é servido, mas ele serve? Amém? Não é ele que serve? E muitas vezes nós nos esquecemos de servir a Deus com a nossa adoração, com a nossa gratidão, com o nosso louvor, com a nossa confiança nele. Mas todos os dias ele nos serve, com a sua misericórdia renovada todas as manhãs, colocando o sol sobre justos e injustos. Amém? Então, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá. O que é que ele nos dá? A vida. Amém, irmãos? Ele nos dá a vida. Ou seja, a vida que vocês têm, ela não é por acaso. Foi Deus que deu essa vida para vocês. Inclusive a respiração e tudo mais. É Deus que é provedor de todas essas coisas. E nós vamos ver aqui um Deus misericordioso. Um Deus bondoso. E talvez, se nós todos os dias agradecermos pelo respirar, amém? Pelo nosso respirar. Por exemplo, o nosso pão de cada dia nos dá hoje. Amém? Então, pois ele mesmo é quem a todas dá vida, respiração e tudo mais. Verso 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. De quem ele está falando? Não é de Adão? Ou seja, o homem, ele não é o acaso, ele tem uma origem. Foi Deus que fez o homem, a raça humana, através de uma só pessoa. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Paulo está se reportando aqui à criação de Deus. E havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Amém? Irmãos, Deus, ele conhece cada estrela pelo seu nome. Até hoje os cientistas estão encontrando na Amazônia espécies nunca encontradas. Não é verdade? Nos oceanos estão encontrando espécies nunca achadas. Então, a criação de Deus, irmãos, ela tem um limite dado por Deus, mas não tem pelo homem. O homem não consegue ter essa dimensão, essa grandeza. O nosso pensar não atinge isso. E Paulo vai dizer, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Eu sou de Belém, e em Belém tem 2 períodos. Período de chuva e o período de muita chuva. Então, amanhã faz 11 meses que eu cheguei em repartimento e eu peguei o verão. E é verão mesmo, irmãos. E já começou. E a gente que é de Belém, a gente sente aquela falta da chuvinha. Ontem deu uma chuvinha. Primeiro deu uma falsa, né? Uma chuva falsa. Deu uns pinguinhos assim, eu disse, nossa, foi só para alegrar. E depois, mais tarde, deu uma chuva até um pouco mais, uns 10 minutos de chuva. Então, nós vamos ver que quem providencia isso é Deus. Nós não temos controle sobre isso. Não é verdade? É Deus que nos dá. E aqui é muito bem definida essa questão do período do inverno e o período do verão. Verso 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós.
Ou seja, Deus está tão perto que se a gente passar a mão é como a gente está dormindo, né, com alguém e a gente passa a mão para ver se o companheiro, a companheira está ali do lado, né? Ou quando a gente dorme com os filhos, né? E a gente passa a mão para ver se o filho está ali. Então essa ideia de que Deus está perto, tem uma canção que diz que Deus não é o Deus de longe, mas é o Deus de perto, ou seja, Deus está presente, nós estamos diante dele. Bem, verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Veja a oratória de Paulo. Ele faz aqui o conteúdo da sua oratória, e quando ele chega no final, ele dá um gancho. Qual é o gancho que ele dá para não perder o seu auditório? Ele faz um outro elogio. Não é verdade? Então ele diz assim: pois nele vivemos, em Deus, Criador dos céus e da terra, e nos movemos porque Ele guarda o nosso levantar, o nosso deitar. Nós existimos porque Ele nos fez de um só, como alguns, olha a comparação que ele faz, como alguns dos vossos poetas. Ora, ele está fazendo um elogio. O que é que os poetas dizem? Porque dele quem? Deus, também somos geração. Ou seja, eles começam a se identificar com a oratória de Paulo, e aí vem a aplicação. Então Paulo fala, e agora ele vai ficar a aplicação. E aqui vem um divisor de águas. Um divisor de águas, porque o Evangelho, ele sempre vai fazer um divisor de águas. Então, a aplicação está do verso 29 ao verso 31, onde Paulo diz: sendo, pois, geração de Deus. Veja que ele pega o mesmo ponto da frase aos poetas. Geração de Deus. Não devemos pensar, pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra. Não, Deus não é assim. E aí a gente lembra do Salmo. Qual é o Salmo que a gente lembra? O 116, 115, que vai falar sobre essas questões. Trabalhados pela arte e imaginação do homem. Por isso que tinha mais de 30 mil deuses ali em Atenas. Verso 30, ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Então a gente não pode dizer que se uma pessoa não ouve o Evangelho naquele momento, vai para o inferno. Porque a salvação não cabe a mim dar a salvação. Quem dá a salvação é Deus. Mediante o quê? O Evangelho. Quando eu fiz estágio no presídio de capelania, e a gente chega dentro do presídio, a gente diz, não tem jeito para nenhum desse pessoal aqui. Porque você imagina, você está dentro de uma sala com 30 homens, tudo com cara de bandido, de assassino, pessoas mesmo difíceis de se relacionar. Mas quando a gente conversava com aquelas pessoas, a gente podia ver que havia esperança no coração deles, mediante a Deus, havia arrependimento nos seus corações. E eu não podia, e nem os colegas podiam dizer, que não havia salvação para aquelas pessoas, porque ali dentro conhecemos pessoas salvas em Cristo Jesus, e que saíram dali e se tornaram grandes homens diante de Deus. E nós acompanhávamos isso. Então não podemos dizer. Por isso que Paulo vai dizer que, ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, ainda há chance, ainda há esperança para vocês. Veja que Paulo está fazendo a aplicação. Agora, porém, diante de tudo isso, notifica aos homens que todos, sem exceção, em toda parte, se arrependam. Então, o que vocês precisam? Se arrepender. E arrepender é metanoia, é uma mudança, não só de pensar, mas também de atitudes. Não adianta a pessoa dizer, não, eu vou mudar depois de amanhã. Não muda. Só vai mudar se for pela graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então veja que Paulo introduz aqui na sua fala, na sua mensagem, a palavra arrependimento.
Se nós pregarmos o Evangelho e não falarmos que o indivíduo precisa se arrepender das suas ações e atitudes, nós não pregamos o Evangelho. Então, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então, se eles pensavam que depois da morte não tinha mais jeito, agora Paulo está dizendo, não. Haverá um dia determinado por Deus, onde o anjo do Senhor tocará a sua trombeta, e todo homem estará diante de Deus para prestar conta daquilo que está fazendo. E parece que a ficha deles está caindo aqui. E por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitou dentre os mortos. Então, se por um Adão Deus fez toda a humanidade, e essa humanidade caiu, agora ele está dizendo que por um varão destinado por Deus, que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, vem para salvar toda a humanidade, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então Paulo faz a sua aplicação, e é claro que vem agora a reação, e aqui eu quero concluir no verso 32, 33 e 34, quando vem a reação daquele auditório. Quando, e aqui nessa conclusão eu quero destacar 3 pessoas que vão reagir diante da oratória do apóstolo Paulo. Então, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, porque eles não criam em ressurreição de mortos, uns escarneceram. Então, o primeiro grupo de pessoas aqui ouviram a explanação, mas escarneceram da mensagem do Evangelho. Quando pregamos o Evangelho, nós vamos perceber que muitas pessoas escarnecem do evangelista, escarnecem do cristão, escarnecem por quê? Porque não creem e ainda estão com uma venda nos olhos e os ouvidos tampados com relação à mensagem do Evangelho. Então, uns escarneceram, e nós vamos encontrar isso ainda hoje, pessoas que escarnecem com relação ao Evangelho. Outros vão dizer o seguinte: olha, Paulo, gostamos muito, foi esclarecedor, porém, a respeito disso, te ouviremos em uma outra ocasião. Esses aqui não descartaram, né? Olha, agora não, mas talvez durante a semana aí a gente se encontre novamente para nós discutirmos mais sobre essa questão da ressurreição. Não descartaram. E você observa aqui, quando se prega o Evangelho, muitos logo rejeitam. Outros vão dizer, olha, hoje não. Não é, Marcos? Hoje não, mas amanhã Cristo pode tocar o meu coração. Então veja que essas pessoas, elas foram tocadas pelo Evangelho, foram tocadas por Deus, mas não foi o momento ainda delas entregarem suas vidas a Jesus. E no verso 34, tem aí aqueles que responderam positivamente, onde Lucas destaca alguns homens que se agregaram a ele, creram. Ou seja, esses aqui se arrependeram, né? Talvez disseram, olha Paulo, muito tempo eu busquei a Deus, porém os deuses que eu encontrei em Atenas, eles não preencheram o vazio que estava dentro do meu coração, da minha mente. Mas hoje eu conheci um Deus que hoje tem significado para a minha vida, hoje está fazendo a diferença no meu coração. E eu creio que o Espírito Santo abriu a mente desses homens e mulheres e entregaram a sua vida através do arrependimento. Por quê? Porque assim ele fez com Lídia, e assim também ele faz aqui com Dionísio. Entre eles estava Dionísio, e Lucas destaca aqui, dentre os homens, Dionísio entregou sua vida a Jesus, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Não sabemos quantos, mas Lucas destaca aqui um homem e uma mulher que entregaram sua vida a Jesus. Então, quando se prega o Evangelho, sempre o nosso auditório vão ter pessoas que vão dizer, não quero, uns vão dizer, ainda não,
e outros vão dizer, chegou o meu tempo, é agora, né? Então, quando nós lemos Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, nós percebemos que precisamos nos revertir daquilo que Deus já nos deu, precisamos orar um pelos outros e precisamos ter ousadia para compartilhar o Evangelho. E quando encontrarmos alguém que pensa dessa maneira, aonde no nosso cotidiano, e nós vamos muitas vezes encontrar essas pessoas dentro da nossa casa. Por exemplo, tem muitos crentes, irmãos, que eles creem em Deus, porém eles estão atrelados ao sofrimento. Não, eu me conformo desse jeito que eu vivo. Então nós vamos ver que o pensamento dos estoicos era assim. Não, eu nasci assim, eu vou viver assim. Não, Cristo ele vem para nos dar vida e vida em abundância. E não podemos pensar dessa forma, senão a gente entra nesse tipo de pensamento filosófico aqui para a vida. Enfim, tem muitas aplicações que nós vamos fazer no decorrer das mensagens. Mas fica aqui essa mensagem, meus amados irmãos, para a nossa meditação e aprendizado. Irmãos, alguns comunicados, nós já estamos, né? Os irmãos já observaram que nós já retornamos, né, aos cultos aqui na igreja, tanto na quarta e no domingo, e talvez já vá surgir aquela pergunta, pastor, e a escola bíblica? A escola bíblica, nós só vamos retornar quando nós percebemos que a igreja está presente no domingo à noite e na quarta-feira, ou seja, está retornando, congregando. Porque não adianta a gente vir aqui no domingo de manhã e ter meia dúzia de gente, né? E os professores aguardando. Então, quando a igreja já estiver bem segura, retornando aos cultos, né? Na quarta, no domingo, presente, aí nós vamos pensar na nossa escola bíblica dominical. Amém? Também nós estamos com uma campanha do piso, está aqui. Então, a nossa campanha, ela está em torno de 19 mil, para colocarmos o piso na igreja, a mão de obra, o piso, né? E outras coisas. Então, a nossa campanha está dividida em 4 etapas. E nós dividimos 19 por 4 e deu mensalmente 4.750. Já me disseram que já tem mais de R$1.000 já de oferta no caixa, né? Então, já estamos caminhando, né? Se você ainda não fez a sua oferta, você pode fazer e colocar no seu cartão de dízimo. Quando você dizimar, então lá no seu cartão está lá dízimo e tem lá ofertas, né? Construção ali, você pode colocar ali e o departamento financeiro da igreja vai identificar o seu dízimo e também a sua oferta. Pastor, mas eu quero ofertar não no dia do meu dízimo. Então você pega um pedaço de papel, escreve, e no dia do culto de quarta ou domingo você vem e deposita, e ela vai saber também que é destinado ao forro, ao piso. Então, nós estamos nessa caminhada, cada piso, já me perguntaram, pastor, quanto sai o metro quadrado? Sai a R$71, tá? O metro quadrado. Então, essa é a nossa campanha para o mês de julho. É um grande desafio, irmãos. É um grande desafio, mas eu creio que Deus tem já nos ajudado, já tem nos abençoado grandemente, né? Então, irmãos, quando a gente faz uma campanha desafiadora, Deus levanta pessoas, levanta você, abençoa você, amém? E assim também nós entendemos que vamos fazer o piso dessa igreja, e talvez para o ano, ou este ano, vamos fazer o galpão aqui também do lado. Amém? Então, enquanto Deus estiver alegrando o nosso coração, a gente vai caminhando. Quando Ele dizer para, a gente para. Quando Ele dizer prossegue, a gente prossegue. Amém, irmãos? Então, vamos ficar em pé. Irmão Bita está ali, irmão Milton. Deus abençoe grandemente. Irmão Milton está ali. Muitos irmãos retornaram hoje. Jairo, né? Jairo, Deus te abençoe grandemente. Bom te ver aqui na casa do Senhor, juntamente com a sua família. Amém? A família da irmã Cícera ali. Irmão Francisco, né? Amém? Está retornando hoje. Irmão Eduardo. Louvado seja Deus, irmãos,
E os irmãos já têm vindo nas quartas e também no domingo. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa.